Amém. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Você pode se assentar. Abra sua Bíblia em 1 Reis. Eu queria que você pegasse o seu celular, se você puder. Lagoinha Nova Marabá, compartilha essa palavra com alguém que está em casa. Eu não costumo pregar pela manhã, até porque pela manhã é muito difícil para mim, que tenho um estabelecimento, que tenho casa, que tenho família, e as manhãs eu me dedico para isso. Amém? Só que durante toda a semana o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E eu ia ministrar à noite, eu disse para a pastora Cida, o que o Senhor disse, você vai ministrar de manhã essa palavra. Então eu sei que tem alguém aqui que precisa dessa palavra. Amém? E eu vim aqui em obediência, liberar essa palavra sobre o seu coração, né? Não só porque hoje é dia de festa, mas porque o Senhor disse que essa palavra é para alguém que vai ouvir nessa manhã, né? E se uma pessoa for salva por essa palavra, que o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou pregar sobre Deus nos montes e Deus nos vales. Amém? Deus nos montes e Deus nos vales. Quem é Deus quando você está no monte? E quem é Deus quando você está no vale? E em qual posição você está mesmo da sua vida? No monte ou no vale? Eu queria que você abrisse em 1 Reis, capítulo 20, a partir do versículo 22, diz assim: Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: Vai, esforça-te e atenta, e olha o que hás de fazer, porque no decurso do ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar. E numera outro exército, como o exército que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros. E pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Amém? Olha só, o exército inimigo confrontou o rei, porque eles tinham vencido no monte. E o inimigo falou assim: vocês venceram no monte, porque Deus está no monte. Mas nós vamos pelejar contra vocês no vale, porque lá vocês perderão. E o que o Senhor fala? Eu vou entregar esse exército maligno também na mão de vocês lá no vale, para que todos saibam que eu sou o Senhor. Interessante que quando a gente está no vale, o inimigo pensa que Deus não está lá. Ainda que a gente vá no vale da sombra da morte, ali o Senhor está conosco. Mas por que eles quiseram pelejar no vale? Porque no vale não é que o Senhor não está. Quem é Deus? Quem é Deus no monte? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo 17.
Tiago, capítulo 1, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Que Deus é imutável, que Deus não muda. Diga para o seu irmão aí: Deus não muda. Deus não muda. Quem é Deus nos montes? Ele é Deus, imutável. Quem é Deus no vale? Ele é Deus, imutável. Diga aí para o seu irmão, se você está no monte ou se você está no vale. Quem é Deus? O mesmo Deus. Porque Ele não muda a sua posição, a sua soberania, o seu poder, independente do ambiente que Ele está. Amém? Ele não tem variação de mudança. Quem é Deus? Você estando no monte ou você estando no vale? Deus é imutável. Você vai ver que a Bíblia fala de vários montes e até nos assemelha a ser como um monte. O que Jesus, ele ia ao monte fazer o quê? Orar. O monte é o lugar mais alto, né? As pessoas quando iam no monte, elas iam orar, buscar a direção de Deus, vontade de Deus. Então, claro que quando você vai ao monte, quando você vai buscar, eu não falo algo físico, mas estou falando da Bíblia. Jesus mesmo levou os seus discípulos e fala: buscais o Senhor aqui. Você está indo buscar por livre, espontânea vontade. Às vezes o tempo não é ruim, mas é porque você quer estar na presença de Deus. Então automaticamente você está fortalecido. Mas ninguém quer ir em um lugar mais baixo. A gente não vai em um vale ou em um deserto porque a gente quer. Aí eu decidi que hoje eu vou no vale. Aí eu decidi que hoje eu vou entrar em um deserto. Não. Vale e deserto são lugares que nós não decidimos. Nós caímos nesse lugar por algumas circunstâncias. Amém? Só que quando nós estamos nesse lugar, onde o inimigo fala para o rei: é lá no vale que eu vou te vencer. Porque nesse lugar, não é que Deus não esteja. Mas nesse lugar você fica enfraquecido. Porque é um lugar que você não quer estar. Porque é um lugar que às vezes os problemas te colocaram lá. É um lugar que às vezes você está sozinho, porque no vale ninguém quer ir com você. Você está se sentindo abatido. Então, é no momento da fraqueza que Satanás quer dar uma rasteira. Mas Deus continua lá. Ainda que eu vá no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Até eu ver o Senhor e lembrar que o Senhor está comigo, a minha alma já se desesperou. Então o inimigo sempre vai tentar nos derrubar no vale. Amém? E não no monte. Porque no monte, se nós estamos indo, é porque nós confiamos no Senhor. Amém? Quem é você no monte? É aquela pessoa que está contemplando todos os feitos do Senhor. Que quer testemunhar: meu Deus, Deus fez muito, e quer buscar. E quem é você no vale? Você já parou para se perguntar? Porque Deus é o Deus imutável, estando no monte e estando no vale. E quem é você quando você está no vale? Quando você está no vale, você é a mesma pessoa quando está no monte? Que busca a direção de Deus? Que espera a palavra de Deus? Que sabe que Deus está contigo? Quem é você quando você está no vale? Porque vale... Quem é você no monte ou no vale? Faz toda a diferença. Quem é você no monte ou no vale? Faz toda a diferença. Diferença do que vai acontecer ou do que não vai acontecer.
Lucas capítulo 3, versículo 4. Abra sua Bíblia. Diz assim, Lucas 3, 4, diz assim: segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. O que Deus está falando aqui? Sobre salvação. Tanto o propósito de Deus no monte, quanto o propósito de Deus no vale, é salvar você. Amém? É salvar você. Mas o que acontece no vale? Enquanto no monte você contempla e você fala dos feitos do Senhor, no vale você contempla o que te desgasta, mas o que te transforma também. No vale você tem a lixa da fé e da confiança. Você vê qual é o nível de fé, qual é o nível de confiança. O vale mostra que nível você está. E Satanás, ele sabe que no vale você está vulnerável para vacilar. Por quê? Porque é no vale que você vê o nível de confiança que você tem. A confiança, ela nos protege. A palavra de Deus diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam. E no vale o inimigo fica assim: agora eu quero ver. Cadê com muito clamor? Por quê? Porque no vale é a oportunidade de você ver o que te desgasta e o que de fato você precisa ser transformado. Amém? E eu queria que você pensasse sobre isso. Deus é o mesmo Deus dos montes, que te dá direção, e é o mesmo Deus no vale, quando você está no vale. Ele é imutável. Ele está ali também para te limpar e para te dar direção, e para você subir mais forte. Amém? Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Mas eu queria que você olhasse para você. Quem é você quando você está no vale? Alguém já passou por um vale aqui? Quem foi você quando passou pelo vale? Eu queria nessa manhã te dar 3 conselhos de como você tem que fazer quando você estiver no monte ou quando você estiver no vale. O primeiro conselho que eu queria te dar é: escute mais. Por que o inimigo falou assim: vamos destruir eles no vale? Porque no vale, no momento de dificuldade, você quer tanto sair daquela situação que você se desespera. Você não escuta só Deus. Você vai procurar o seu vizinho, a pessoa que trabalha com você, a pessoa que está em outra cidade, a pessoa que está não sei aonde. Pastora, mas eu não tenho que escutar mais. Escutar mais é se atentar mais para a voz de Deus, não é escutar mais pessoas. Na multidão de opiniões você se perde, porque uma palavra te basta. Amém? Na multidão de opiniões você se perde, porque a palavra fala de conselho. Quando você busca o Senhor, primeira coisa, se você escuta 5 pessoas, você vai se perder. Amém? Porque 5 pessoas são pessoas diferentes. Pastor, e se for o mesmo espírito? Já começa um problema. Você precisa escutar 5 pessoas porque você tem muita dúvida. Você precisa escutar 5 pessoas porque você não confia no Senhor. E você está vulnerável. Você se abala, porque você fica procurando escutar um monte de gente. Um monte de gente. Você tem que ter uma pessoa de Deus, sim, uma pessoa de Deus. Mas antes você tem que falar com Deus. No vale, o mesmo
Deus que direciona no monte é o mesmo Deus que te direciona no vale. Só que no vale, Deus é a última pessoa que você escuta. Porque você tem que procurar a opinião de todo mundo. Como é que eu faço para sair desse lugar? Como é que eu faço para sair desse lugar? E aí você se confunde. Porque palpite um monte de gente sabe dar na sua vida. Faz isso, faz aquilo, faz... Não é que você não vai escutar ninguém. Escute Deus, escute uma pessoa. Amém? Para que você não fique perdido. Porque olha só, quando você vai procurar muita gente, isso mostra o nível da sua desobediência. Você sabia que a chave para a gente sair do vale, e a chave da nossa caminhada chama-se obediência. Deus não precisa falar duas. Irmãos, segunda-feira, eu fiz uma oração ao Senhor. O Senhor já tinha falado comigo. Eu não precisava de mais ninguém. Pastora, mas nem todo mundo é como a senhora. Espera aí, a voz do Senhor, ela está livre para qualquer pessoa que busca. Ele já tinha falado comigo, mas o pastor que veio aqui, ele me pegou lá na sala e ele falou exatamente tudo que eu tinha orado ao Senhor. Eu não precisava da confirmação dele. Porque eu já fui triste para a sala dizendo, tá, Senhor, o Senhor sabe que eu vou obedecer. O que eu não quero. Mas eu vou obedecer porque a obediência me guarda. Amém? Mas eu não saio porque palpite, um monte de gente me dá. Um monte de gente. Porque às vezes olha para o meu talento, o talento que Deus me deu, porque é Ele que dá a boa dádiva. E eu preciso ficar no propósito que Deus tem para a minha vida. Escute mais ao Senhor. Tiago 1:22. Você pode abrir a sua Bíblia? Olha só, Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será mais que feliz no seu feito. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Olha o que a palavra de Deus diz, que se você for ouvinte não praticante, tudo que você viu, você vai se esquecer. Você chega em um lugar que você já sabe que você é. Se você souber quem você é, você chega em determinados lugares do Senhor. Mas se você não for praticante da palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não for praticante, você vai ver uma identidade aqui de filho, não porque eu sou filha amada, porque isso, porque aquilo. Depois você passou a esquina, mudou de segunda para terça, você já se esqueceu que você é filho amado. Você já se esqueceu. Quem ouve e não pratica imediatamente tem dificuldade de obedecer. Amém? Ouça mais a palavra de Deus. Comece a ouvir mais. Porque no vale a gente quer decidir. Não, eu preciso sim sair desse lugar. Ótimo. Ninguém sai do vale enquanto Deus não faz na sua vida tudo o que precisa ser feito. Vai ficar lutando com o seu braço naquele lugar. Sabe por quê? Porque é no vale que Deus quebra orgulho. É no vale que Deus quebra achismo. Deus é tão poderoso, vocês acham que Ele não pode mudar a nossa vida agora? Ele pode.
Só que agora Ele pode mudar a nossa vida, mas você não está mudado para viver a vida que Ele tem para você. Então, o pastor de ovelha, ele limpa os nossos pelos. É duro ouvir isso, mas as bênçãos que você quer acessar e que já estão liberadas para você, elas estão liberadas debaixo de obediência e confiança. Você obedece e confia no Senhor e acessa tudo que o Senhor tem para você. Então, no vale, antes de querer mudar a sua vida, entende que o vale é lugar de mudar você. É lugar de mudar você. Então, o primeiro conselho que eu te dou, escute mais no vale. Amém? Escute mais no vale. Escute mais Deus. Leia mais a palavra. No vale, começa a praticar. Porque é lá que Satanás vai falar, é agora que ele vai decidir errado. É agora que ele vai pegar toda a construção que ele fez até aqui e vai destruir. Porque você está vulnerável. O segundo conselho que eu te dou é obedeça apesar de. Se você é uma pessoa que tem dificuldade, porque a maior dificuldade do ser humano chama-se decisão. Eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico, eu não sei se eu vou para a direita, para a esquerda. Quem tem dificuldade de decidir, vive debaixo de uma angústia. Porque precisa decidir, mas não sabe o que decidir. Se você tem essa dificuldade, fica no lugar da obediência. Se você não sabe o que fazer, é porque você ainda não está conseguindo ouvir o que Deus quer. E se você não está conseguindo ouvir o que Deus quer, você vai se mover para quê? Vai ficar igual o povo, vai andar em círculo até voltar e começar do zero. Olha só, Gênesis 22, do 9 ao 14, diz assim: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome O Senhor Proverá. Olha que interessante. Você vê Abraão obedecendo e Deus fazendo o que precisa ser feito. Lá no primeiro texto que a gente leu em 1 Reis, o rei que venceu lá no vale que o Senhor permitiu, depois ele fez alianças erradas. Depois ele recebeu a bênção e depois ele deixou de ouvir o Senhor. Amém? A obediência sempre vai trazer para perto de você o escape do Senhor. Se você está com dificuldade de decidir, apenas obedeça. Se o Senhor não falou, não se mova. Se o Senhor não deu um sinal, escute o conselho do amigo de Deus que você tem. Porque todo mundo tem que ter um amigo. Amém? Pastor, eu não tenho amigo. Então você vai orar por amigos de Deus. Porque Deus não fez ninguém para andar sozinho. Amém? Eu sou pastora, mas eu também sou ovelha. Eu tenho que ter um pastor falando na minha cabeça. Amém? Eu sou um indivíduo, eu sou uma pessoa, eu tenho amigas. Glória a Deus. Eu tenho pessoas que eu desabafo. Você tem que ter amigos de Deus. Para quê? Para te ajudar nesse vale. Te ajudar a quê? A obedecer e permanecer no centro da vontade de Deus. Amém? Se tem uma coisa que o Senhor não faz, é que a gente seja autossuficiente. A primeira coisa, escute mais. A segunda coisa, obedeça. Permaneça no lugar de obediência.
No vale, você precisa entender que só existe uma chave que abre a porta para você sair desse vale. Chama-se obediência. Pastora, não é confiança. A prova de que você confia é a obediência. Quem obedece, obedece porque confia no Deus que serve. Amém? Se você confia, automaticamente é porque você obedece. Por isso que você está esperando, por isso que você está perseverando. Então a chave que abre a porta para você sair do vale chama-se obediência. O terceiro conselho, para a gente terminar, é confie. Escute mais, obedeça e confie. Acabe venceu a batalha no vale, mas depois ele não confiou e foi fazer do seu jeito. E perdeu a batalha porque foi fazer do seu jeito. Amém? Salmos 23, 1. Olha o que diz o Salmos 23 que você já conhece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O terceiro conselho que eu te dou é confie, porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Olha só, esses salmos mostram como Davi confiava. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, eu estando no monte ou eu estando no vale. Porque Davi esteve nos dois. O Senhor é o teu pastor? Eu não posso dizer, porque o pastor da nossa vida, quem decide é a gente. Eu decidi que o Senhor é o meu pastor. E se o Senhor for o meu pastor, eu me deito em pastos verdejantes. Se o Senhor for o meu pastor, quando eu estiver em momentos difíceis, Ele refrigera a minha alma por amor ao seu próprio nome. Amém? Se o Senhor for o meu pastor, eu vou lá no vale, mas nada vai acontecer comigo, porque Ele está comigo, Ele me protege. Se o Senhor for o meu pastor, quando eu sair do vale, Ele prepara uma mesa diante dos meus inimigos, para que todos saibam que Ele é o meu Deus. Se Ele for o meu pastor, eu não preciso ficar correndo atrás de profeta, de bênçãos, porque a palavra de Deus diz assim, que se o Senhor for o teu pastor, certamente, é certo, que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Sabe, quando eu dei o exemplo da palavra, eu não pedi para o pastor liberar uma palavra sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque o Senhor, meu pastor, Ele já tinha liberado. Só que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, porque o Senhor é o meu pastor. Eles vão atrás de mim. Amém? A bênção vai me seguir. Amém? Porque o Senhor, eu já ando com um pastor que vê as minhas necessidades e supre cada uma delas. Certamente que aqueles que confiam, que fazem do Senhor o seu pastor, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Qual é a base para isso? O salmista, ele foi bem claro. Ele confia no Senhor. Natã foi o profeta que foi atrás de Davi, quando Davi pecou. Mordecai foi atrás de Esther, para lembrar ela do propósito. O profeta foi atrás de Israel, para dizer que o povo ia ganhar no vale. Eliseu foi ali na casa da viúva. Certamente que bondade e misericórdia te seguirão. O que você precisa fazer? Escute mais, obedeça mais e confie. Fica no lugar da confiança. O que você cantou? Que Deus vai à sua frente.
quando chegar o momento dele estender as mãos e tirar você do vale, ele vai tirar. O louvor pode subir aqui? Eu queria que você abrisse 2 Reis 5:1. Olha só que interessante. Por que eu preciso ficar no lugar de confiança? 2 Reis 5:1. Abra 2 Reis, eu não vou ler todo o capítulo, 2 Reis, versículo 5, capítulo 5, versículo 10, diz assim, 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Fá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino e ficou purificado. Olha que interessante. Naamã confiava no Senhor, senão ele não teria ido atrás do profeta. Então ele confiava no Senhor e ele queria sim a direção de um homem de Deus, de um único homem que era o profeta. Mas olha que interessante, ele falou bem, o profeta poderia só fazer uma oração ou só colocar suas mãos, porque ele estava em um momento de vale, de enfermidade. E a palavra mesmo diz, ele ficou indignado, porque não foi como ele queria. Porque não era só curar uma enfermidade física. Deus queria curar o orgulho, a falta de espera, o achismo. E para sair do vale, ele teve que tomar uma decisão. Qual a decisão? Fazer do jeito de Deus. Porque senão eu vou ficar nesse vale enquanto eu quiser do meu jeito. Porque antes dele chegar no profeta, o profeta mandou o mensageiro e disse, não, ele nem precisa vir até mim. Ele vai até o rio e ele vai dar tantos pulos. Ou seja, ele quer sair desse lugar, vai ter que ser do jeito de Deus. Para ele sair uma pessoa com coração humilde. Para ele sair uma pessoa sem achismos. Olha que interessante isso. Ele sabia quem era Deus e quem era o profeta. Mas ali ele teve que escutar, ele teve que obedecer e ele teve que confiar. Naamã teve que escutar, mas Naamã teve que obedecer, porque não era do jeito que ele queria. E ele foi até o rio e ele teve que confiar. Eu vou fazer do jeito que Deus quer. E vai acontecer. E o que aconteceu? Ele saiu do vale. Porque o mesmo Deus no monte é o mesmo Deus no vale. E nós precisamos ser os mesmos filhos, estando no monte ou estando no vale. É ouvindo Deus, é obedecendo Deus e é confiando em Deus. É do jeito que Deus quer. Você pode ficar de pé nessa manhã? Você pode ficar de pé nessa manhã? E eu queria que nessa manhã você colocasse o seu coração diante do Senhor. Mas colocar o seu coração
pedindo ao Espírito Santo de Deus. Se você está no monte, peça para que o Senhor continue te direcionando. Mas se tem alguma área da sua vida que está no vale, você vai pedir essas 3 coisas ao Senhor. Senhor, eu quero escutar mais. Senhor, eu quero ter um amigo de Deus. Senhor, eu quero obedecer mais. Tem alguma coisa que eu não estou obedecendo, que eu não estou entendendo? Senhor, eu não estou conseguindo confiar. Simplesmente eu também não estou obedecendo, porque se eu obedecer, automaticamente eu já estou confiando. Então nessa hora você vai abrir o seu coração, para que o Espírito Santo de Deus direcione você, tanto no monte quanto no vale. Ele direciona você.